Pensão por morte entre a viúva e a ex-cônjuge do falecido. A viúva é obrigada a ratear em partes iguais a pensão por morte com a ex-cônjuge do segurado falecido? Parece um tema até um pouco polêmico, mas é até bem comum e fácil no INSS. A pensão por morte é um dos benefícios previdenciários que, para que seja deferido pelo INSS, é necessário que quem irá pleitear apresente alguns requisitos. Primeiro, a comprovação da morte do segurado. Segundo, a demonstração de que o falecido possuía o caráter de segurado, que ele contribuía com o INSS, seja por um emprego CLT, que ele era um contribuinte individual ou facultativo. E por último, que aquela pessoa que irá pleitear o benefício, ela dependia economicamente do falecido. As pessoas que têm legitimidade para pleitear a pensão por morte do falecido perante o INSS são o cônjuge ou companheira, os filhos, os enteados, tutelados, pais, irmãos, a depender da situação, pois a comprovação da dependência econômica é requisito fundamental perante ao INSS. Agora imagine a seguinte situação: a viúva acaba de pleitear a concessão do benefício de pensão por morte do seu falecido esposo e de repente até consegue o deferimento do benefício. Todavia verifica que outra pessoa também pleiteou o benefício e está conseguindo receber a metade do valor. O que ocorre nesse caso? A legislação previdenciária entende que o cônjuge divorciado ou separado de fato que recebia a pensão alimentícia concorrerá em igualdade de condições com os dependentes do falecido, quais sejam os cônjuges, os filhos, os enteados, pai, mãe, irmãos. O direito de receber a pensão por morte da ex-cônjuge somente será excluído se ela não conseguir demonstrar dependência econômica em face do segurado falecido. A decisão judicial, que é a ordem de pagamento da pensão alimentícia, já é prova documental suficiente para que a ex-esposa ou ex-companheira receba a pensão por morte do segurado falecido, de forma rateada com a viúva deste. Ao contrário do entendimento do regime geral da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social, que é aquele regime de previdência dos servidores militares, entende que a ex-cônjuge até pode ter o direito de ratear com a viúva em duas partes, de compartilhar a pensão por morte do segurado falecido. Ocorre que este valor será limitado ao que a ex-cônjuge ou ex-companheira recebia na ação judicial que estipulou a pensão alimentícia, sobre aquele percentual que ficou determinado lá na sentença de alimentos, e não 50% que deverá ser rateado com os demais dependentes. Sendo assim, entende-se que é plenamente possível que ocorra o rateio em partes iguais a pensão por morte com a ex-cônjuge do segurado falecido, a depender da análise do caso concreto e principalmente dos critérios de dependência financeira. Um deles é a sentença judicial quanto ao pagamento dos alimentos que o segurado falecido pagava em vida para ex-cônjuge ou ex-companheira. Cada caso deverá ser analisado de forma criteriosa, principalmente deverão ser analisados os requisitos que são essenciais para a concessão do benefício de pensão por morte.